Hoje vamos entender algoritmos polinomiais. Como que a gente enquadra aqui um algoritmo como sendo um algoritmo polinomial, assim como a gente já viu em algoritmos constantes e algoritmos lineares. Então, o que é um algoritmo polinomial? Bem por cima, mais formalmente, um algoritmo polinomial é considerado polinomial, nesse caso, se o tempo de execução, ou seja, t de n, for limitado por um polinômio de n, ou seja, onde n representa o tamanho da entrada de dados que você enviou pela sua função, né? Assim como a gente já viu nos últimos vídeos. Então, por exemplo, se t de n for da forma de n ao quadrado, aqui eu não consegui colocar o n ao quadrado, mas considera n ao quadrado, ou n ao cubo, então o algoritmo é considerado polinomial, beleza? Então, o que isso aplicaria dentro de um código, né? Então, aplicando essa regra a um código, basicamente seria dessa forma. Então, a gente tem uma função printValues aqui que recebe uma variável n do tipo inteiro, como parâmetro nesse caso. Ele vai iterar esse valor de n fazendo i igual a 1 até n mais 1, assim como a gente viu no último vídeo de algoritmo linear de n mais 1, tá? Dentro desse for, ele vai fazer um outro for de j também até n mais 1, de 1 até n mais 1, j mais aqui nesse caso, e dentro desses dois fors aqui nesse caso, ele vai fazer um print, printando o valor de i, o valor de j. Saindo do segundo for, ele vai printar finalizando, e saindo do primeiro for, ele vai printar fora do loop, beleza? Então, aqui a gente tem um código que faz for dentro de for, que aí já começa a não ficar tão performático assim. Então, como ficaria o output disso, né? Então, sempre que a gente entrar numa iteração do primeiro for, que é i, ele vai iterar todo o for de dentro várias vezes o valor de n, para depois iterar mais uma vez o for de fora. Como assim? Então, se eu mandar um int n igual a 3, então se eu mandar que o n é igual a 3, ele vai fazer, ó, 1, no caso, eu vou atribuir o valor de i a 1, então eu vou falar aqui, ó, o i é valor 1. E aí, dentro desse for, ele vai criar um outro for que j é igual a 1. Então, ele vai terminar o for de dentro para depois iterar mais uma vez o for de fora. Por isso que é tão mal performado esse código, né? Porque ele vai fazer muita repetição. Então, ele vai fazer que ele vai iterar de 1 até 3 enquanto o i for igual a 1, de 1 até 3 enquanto o i for igual a 2, de 1 até 3 enquanto o i for igual a 3. Então ele vai iterar 9 vezes esse código, né? Então por que isso vira um problema gigante, né? Porque se eu mandar 1 milhão aqui, n igual a 1 milhão, ele vai executar 1 milhão de vezes. Ou seja, ele vai executar o i de fora 1 milhão, só que o i de dentro vai executar 1 milhão a cada uma vez que o i aumentar. Ou seja, i é igual a 1 milhão de vezes o j. I igual a 2, 1 milhão de vezes o j. E esse é o problema, porque vai ter muita iteração. Então, quanto mais eu aumento o meu input, mais o código cresce o seu tempo de execução muito rápido. Então, por isso que é perigoso aqui a execução de for dentro de for alinhado, tá? Então, como seria o cálculo aqui da unidade de tempo utilizada por esse algoritmo, né? Então, a gente viu no último vídeo que a gente pega aqui nessa linha 2, a gente vai fazer i recebe 1, então ele vai ter um valor, né? A gente vai pegar aqui nessa segunda parte que o i vai iterar de n mais 1, então se eu mandar 3, ele vai fazer 1, 2, 3 e 4, porque ele vai fazer até o valor de i ser maior do que n, não menor ou igual, porque se ele for menor ou igual, ele entra na iteração do for, né? Então, ele vai fazer 1, que no caso é a atribuição de 1 ao valor de i, vai fazer 3 vezes n mais 1, porque ele vai executar essa parte do código n mais uma vezes, e o 3 é porque eu estou acessando o valor de n, acessando o valor de i, e fazendo a operação de menor ou igual, então calcula 3, beleza? E na terceira parte a gente tem i mais aqui nesse caso, que vai fazer o i mais 1, que no caso acessa o valor de i, faz o valor mais 1 e atribui o valor a i. Então a gente faz 3, e o n é porque ele vai executar isso n vezes, beleza? Então a gente já entendeu isso no último vídeo, como isso funciona, totalizando 6n mais 2. Então agora a incógnita vem aqui na linha 3, né? Por que vem uma incógnita tão grande aqui? Porque a gente vai ter a mesma coisa do de cima, né? 3n, 1 mais 3n mais 1 vezes mais 3n, né? Porque mantém a mesma coisa. Só mudou que a variável agora se chama j e não se chama mais i. Só que qual é o problema? Que esse código, esse for, ele tá dentro de outro for. Ou seja, ele vai iterar n vezes o for de fora. Então, para cada vez que o for de fora, no caso eu digo o primeiro for, ele rodar, ou seja, cada vez que ele rodar, o de dentro vai rodar n vezes de novo. Então, se eu aumento 1 no for de fora,
o for de dentro vai executar n vezes. 2 no for de fora, o for de dentro vai executar n vezes de novo. Então, a gente tem que fazer aqui a mesma coisa que a gente tem no for de dentro, no caso, que é 1 mais 3 vezes n mais 1 mais 3n, a gente vai fazer isso n vezes, né? Porque a gente tá dentro de um outro for. Porque dentro dessa parte do parênteses ficaria 6n mais 2, né? Porque é a mesma coisa do de baixo aqui. Então, 1 mais 3 vezes n mais 1 mais 3. Então, a gente faria esse valor vezes n. Então, 6n vezes 6n ficaria 6n ao quadrado e n vezes 2, 2n, por isso que deu esse resultado, beleza? E a gente vai agora para a quarta linha, que parece simples, só que vai começando a dificultar um pouco. Por quê? Ele está dentro de dois for. Então, se dentro de um for eu vou executar n vezes, dentro de outro for eu vou executar n vezes de novo, ou seja, n vezes do for de fora, ficaria n ao quadrado, certo? Porque se eu estou executando um for dentro do outro, a gente tem que é n ao quadrado. Então, a gente teria que n ao quadrado vezes o valor do que tem aqui dentro do for. Então, tudo que tiver aqui dentro do for vai ser n ao quadrado vezes isso. Então, qualquer coisa que você colocar aqui dentro vai ficar com a complexidade de n ao quadrado, tá? Então, a gente tem aqui um print de um fmt.printf, tá? Que ele simplesmente vai acessar o valor. Então, ele vai acessar o valor de i, acessar o valor de j e vai fazer o print que vai custar uma unidade de tempo também, que a gente viu naquele vídeo que outras coisas, outras partes do código vai custar uma unidade de tempo nesse caso, tá? Então, ficaria 3n ao quadrado, simplesmente um print dentro do seu código custando 3n ao quadrado, tá? E agora a gente vai para a linha 6 aqui, né, que simplesmente tem um print, só que ele vai estar executando dentro de um for só. Então, a gente aplica o valor de n, porque ele vai estar executando n vezes. Então, quanto mais o valor de n aumentar, ele vai executar esse print n vezes, beleza? E por último, ele vai na linha 9 colocar simplesmente um print aqui do fora do loop, então a gente vai aplicar uma unidade de tempo para isso. Com isso, qual é o valor que eu aplico ao Big O, né? Então a gente vai ter aqui o final 6n mais 2, mais 6n ao quadrado mais 2n, mais 3n ao quadrado, mais n mais 1. Então como ficaria o valor disso, né? Ficaria aqui então 6n ao quadrado mais 3n ao quadrado, ficaria 9n ao quadrado. 6n mais 4n ficaria, mais n aqui nesse caso, ficaria 11n, e aqui 4 mais 1 fica 5. E aí você lembra que a gente ignora todas as outras unidades menores e a gente aplica a maior, que nesse caso é o n ao quadrado, né? Então a gente fala que o nosso Big O é n ao quadrado, então o nosso Time Complexity fica de O n ao quadrado, tá? Então assumimos sempre maior complexidade de valor para a fórmula, já que os valores constantes, como os vimos no vídeo anterior, são desconsiderados, beleza? Então aqui vocês lembram que o algoritmo linear, ele segue nessa risca aqui, então ele vai reto aqui, porque quanto mais o n aumenta, mais ele aumenta o tempo de execução, né? Só que agora é n ao quadrado, então ele começa a subir. Então o nosso gráfico começa a ficar pior conforme o nosso n aumenta, tá? Então começa a não ficar menos performático ainda o nosso código quanto mais aumenta a complexidade dele, que nesse caso for para n ao quadrado, tá? Então aqui que começa a ficar meio complicado a nossa execução, beleza? Mas aqui deu para entender um pouquinho como funciona o cálculo de tempo de execução, unidades de tempo gasta pelo nosso algoritmo, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo.